Paulo chegava do trabalho sempre com o mesmo sorriso cansado. Trazia frutas, pão e histórias do ônibus lotado. Gostava de sentar-se à mesa com os filhos, ouvir sobre a escola e rir das bobagens do dia. Marta ouvia, mas o pensamento já vagava longe, como se a vida que tinha fosse pequena demais para caber nela. A casa de Paulo era simples, mas cheia de vida. O cheiro de café fresco se misturava ao som da rádio antiga e às risadas dos filhos correndo pelo quintal. Marta, a esposa, cuidava de tudo com precisão. O almoço, as roupas no varal, a rotina perfeita. Por fora, era uma família comum. Por dentro, o vazio começava a nascer. Com o tempo, Marta começou a mudar. Falava menos, dormia tarde, reclamava de tudo. "Você vive cansada de quê?" perguntava Paulo. Ela respondia com silêncio e um olhar distante. Não era raiva. Era um incômodo invisível, aquele que nasce quando a rotina deixa de aquecer e começa a sufocar. Certa tarde, Marta foi visitar uma amiga, Célia, que morava a 2 ruas dali. Célia vivia cheia de histórias e sempre pedia ajuda com contas atrasadas. Marta, generosa, emprestava dinheiro e ouvidos. Foi ali, na casa simples e barulhenta da amiga, que conheceu Alex, o irmão de Célia, simpático, falante e cheio de promessas sobre o que a vida poderia ser. Alex elogiou Marta de um jeito que ela não ouvia há muito tempo. "Você tem um brilho diferente", disse ele enquanto ela arrumava a mesa. A frase ficou ecoando na cabeça de Marta por dias. Paulo nunca mais dizia coisas assim, não por desamor, mas por hábito. E foi nesse vazio que o desejo começou a crescer. No domingo seguinte, enquanto a família almoçava, Marta observava Paulo servir o suco para os filhos. Sentiu uma mistura de ternura e impaciência. "Será que é isso para sempre?" pensou. Do lado de fora, o vento balançava as cortinas. Do lado de dentro, balançava as certezas. Se essa história já te prendeu, inscreva-se no canal AraTFPVA Histórias e continue acompanhando cada novo capítulo. Histórias como essa tocam fundo, porque são sobre a vida real. Marta passou a visitar Célia com mais frequência. Dizia que era para ajudar nas contas, mas no fundo buscava o olhar de Alex. Aquele olhar que fazia o mundo parecer novo. Ele sabia disso e se aproximava cada vez mais. Conversavam por horas, riam de tudo, e cada palavra dele parecia acender nela algo que o tempo apagou. Um dia, Alex perguntou: "Você é feliz, Marta?" A pergunta simples doeu mais que qualquer briga. Ela tentou responder, mas só conseguiu desviar o olhar. À noite, em casa, olhou Paulo dormindo no sofá com o jornal sobre o peito e se perguntou: será que ainda ama esse homem? A dúvida foi o começo do fim. Nas semanas seguintes, Marta começou a inventar desculpas para sair. Paulo notava, mas fingia não perceber. Às vezes tentava conversar, outras vezes apenas suspirava. Ele ainda acreditava que tudo voltaria ao normal. Mas o normal já não morava mais ali. Marta estava se despedindo aos poucos, mesmo sem dizer adeus. O primeiro beijo aconteceu num final de tarde, sob o pretexto de uma carona. Alex sorriu, Marta chorou. Sabia que estava cruzando uma linha sem volta, mas sentiu que finalmente era vista. E o ser humano é fraco quando confunde atenção com amor. A partir dali, cada mentira pesava menos e cada reencontro, mais. Paulo descobriu tudo de forma simples. Um bilhete esquecido, um perfume diferente, o silêncio prolongado. Ele não gritou. Apenas olhou para ela e disse: se quiser ir, vá, mas não destrua o que ainda resta de respeito. Marta não respondeu. Na manhã seguinte, as malas estavam prontas. Ela acreditava estar escolhendo a liberdade. Se essa história te toca, deixa seu like e se inscreve no canal AraTFPVA Histórias. Cada episódio é inspirado nas escolhas que mudam vidas e nas lições que o tempo ensina. Marta saiu de casa com o peito cheio de coragem e culpa. Disse aos filhos que precisava de um tempo, que logo voltaria. Mas os dias viraram semanas, e as semanas, silêncio.
Paulo não insistiu. Aprendeu cedo que ninguém segura quem quer ir embora. Ficou apenas com o som dos talheres no almoço, faltando um prato na mesa. Alex recebeu Marta de braços abertos, cheio de promessas. No começo, tudo parecia perfeito. Foram ao cinema, jantaram fora, tiraram fotos sorrindo. Marta acreditou que, enfim, havia encontrado o amor que merecia. O problema é que a vida não é feita de começos, e sim de continuação. E Alex não sabia continuar nada. Com o tempo, ele passou a depender dela para tudo. Não tinha emprego fixo, vivia de pequenos bicos e desculpas grandes. Marta, empolgada com o novo amor, assumiu todas as contas. Pagava aluguel, mercado, remédios e ainda ajudava a mãe dele. É só até ele se firmar, dizia. Mas o tempo firmou apenas o cansaço. Os filhos tentavam manter contato, mas as ligações eram rápidas. Marta sempre com pressa, sempre distraída. Quando Paulo ligava para saber se ela estava bem, ela respondia seca. Estou ótima, Paulo, não precisa se preocupar. Mas no fundo, a voz já carregava o peso do arrependimento que ela ainda não reconhecia. Os gastos começaram a ultrapassar o salário. Marta comprava o que não podia, tentava preencher o vazio com coisas, e quanto mais comprava, mais vazia se sentia. Alex já não era o mesmo. As promessas viraram cobranças, e o amor virou rotina cansada. O novo começo começou a cheirar a fim. Se você está acompanhando essa história, aproveita para se inscrever no canal RTF-PVA Histórias. Cada história traz uma lição real e pode mudar a forma como você vê a vida. O tempo passou e o brilho de antes se apagou. As contas se acumularam sobre a mesa, como lembretes silenciosos de tudo o que saiu do controle. Marta já não sorria. Os dias eram longos e as palavras entre ela e Alex se tornaram frias, cheias de culpas e cobranças. O amor que parecia grande agora pesava mais do que a solidão. Alex começou a sair cada vez mais. Voltava tarde, com desculpas ensaiadas e olhares distantes. Marta fingia acreditar, talvez por medo de admitir que apostou tudo em alguém que não apostava nela. À noite, ficava olhando o teto, lembrando da casa antiga, dos filhos pequenos, do cheiro de pão de manhã. Um dia, Alex não voltou, nem telefonou. Levou roupas, promessas e o pouco que restava de esperança. Marta tentou procurá-lo, mas ele havia sumido. Foi aí que o silêncio se tornou grito. A casa ficou grande demais para uma só pessoa, e o eco do arrependimento começou a morar com ela. Sem dinheiro, Marta precisou deixar o apartamento. Voltou para a casa de Paulo, cabisbaixa, com uma mala e uma expressão que misturava vergonha e cansaço. Ele abriu a porta sem dizer palavra. Os filhos, agora adultos, a observaram sem saber o que sentir. O mais velho desviou o olhar. O mais novo abraçou, mas sem entusiasmo. Você acredita que o tempo conserta tudo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal RTF-PVA Histórias para acompanhar o próximo capítulo dessa história real sobre orgulho, perda e escolhas. Marta tentou retomar a vida, mas nada se encaixava. O orgulho não deixava pedir ajuda e a culpa não deixava respirar. A presença dela era incômoda, como um retrato torto na parede. Lembrava o que todos tentavam esquecer. Aos poucos foi se afastando, preferindo o quarto escuro e o silêncio da noite. Os vizinhos diziam que ela andava diferente, com o olhar vazio de quem conversa com o passado. Dentro da casa, o tempo parecia parado, preso entre o que foi e o que nunca mais seria. Os dias passaram lentos na casa de Paulo. Marta acordava tarde, caminhava pela cozinha sem rumo. O som dos talheres, das vozes e da vida comum a incomodava. Começou a se trancar no quarto, dizendo que precisava pensar. Ninguém insistia. Talvez por medo de reabrir feridas que nunca cicatrizaram. Rafa, o filho mais velho, evitava olhar para ela. Achava injusto ter que dividir o mesmo teto com quem destruiu o lar. Jonas, o mais novo, tentava ser gentil, deixava bilhetes na porta.
Mãe, fiz café. Ela raramente respondia. O silêncio era mais seguro que as palavras. Com o tempo, Marta parou de se cuidar. O espelho virou inimigo. O banho virou cansaço. A casa começou a cheirar a abandono. E as janelas permaneceram fechadas. Paulo ainda deixava o jantar sobre o fogão, mas sabia que ela quase não comia. O amor que restava se transformou em pena. E pena nunca salva ninguém. Rafa, num acesso de raiva, desabafou com o pai. Por que ela ainda está aqui? Paulo respondeu apenas, porque é o que sobrou. Essa frase ficou rondando a casa como um fantasma de tudo o que eles já foram. Se essa história te faz pensar, inscreva-se no canal AraTFPVA Histórias e compartilhe. Histórias assim lembram que o orgulho pode destruir mais do que a distância. Os vizinhos começaram a comentar. Ela não sai mais, nem fala com ninguém. Marta, do outro lado da parede, ouvia tudo. E cada palavra era um espelho. Passou a acreditar que todos estavam contra ela. Quando alguém tentava ajudar, ela se fechava ainda mais. As noites ficaram longas. A luz do corredor ficava acesa até de manhã, como se a casa inteira vigiasse sua solidão. Aos poucos, Marta deixou de falar com todos. Achava que ninguém a entendia, que a olhavam com desprezo. Parou de atender o telefone, de abrir a janela, de responder às perguntas simples. O som da vida lá fora começou a incomodar, e o silêncio dentro dela virou um abrigo que doía. Jonas ainda tentava. Deixava flores no quarto, preparava o almoço preferido. Às vezes, sentava do lado de fora da porta e dizia: Mãe, lembra de quando a gente ria por nada? Mas não havia resposta. A única coisa que voltava era o som distante do vento passando por entre as frestas da casa. Rafa se mudou. Disse que não aguentava mais. Paulo envelheceu calado, aceitando o destino como quem paga uma dívida antiga. Marta, por sua vez, acreditava que o mundo a abandonou, sem perceber que foi ela quem começou a se afastar. O orgulho é assim. Faz a gente confundir solidão com proteção. Certa noite, a luz acabou. Marta ficou no escuro, sentada na sala. O relógio da parede parou, como se até o tempo tivesse desistido. Lá fora, chovia. Ela olhou para o nada e pensou: onde foi que eu me perdi? Nenhuma resposta veio. Só o som da chuva lembrando que a vida continua mesmo quando a gente para. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal ATFPVA Histórias. Aqui, cada história é um espelho, e toda lição vem de uma escolha. No dia seguinte, o sol entrou pela janela. A casa parecia a mesma, mas algo havia mudado. No quarto, sobre a cômoda, havia um retrato antigo. Marta, Paulo e os filhos, sorrindo. O vidro estava empoeirado, mas a imagem ainda resistia. Às vezes, o amor sobrevive mesmo quando ninguém nota. E assim terminou a história de Marta. Não com aplausos, nem com redenção, mas com a lembrança do que o orgulho levou embora. Se você acredita que ainda é tempo de mudar, compartilhe esta história. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.